nação rubro-negra! Muito bom dia, Deco na área. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bom dia, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Deco SRN. Ontem foi lindo, que rodada linda para o Clube de Regatas do Flamengo. Conforme um ex-treinador nosso sempre disse, foi lindo. Ontem um dia foi lindo para a nação rubro-negra. Que rodada espetacular que nós presenciamos ontem, Cara, empate do São Paulo contra o Ceará, 1-1, com falha do Volpi. Depois a gente pode falar do empate do Fluminense com o Atlético Mineiro, um jogaço, eu achei um jogaço, por mais que algumas pessoas não achem. O Atlético Mineiro dominou o Fluminense durante uma boa parte da partida. No final do jogo, com as substituições do Marcão, o Fluminense cresceu e por pouco não saiu vitorioso no Maracanã. Uma defesaça do Everson no final do jogo, no chute do Michel Araújo, um uruguaio muito bom de bola. Não entendi nem por que ele estava no banco de reservas. E o melhor resultado para nós, de todos esses, que foi a surpreendente vitória do Sport sobre o Internacional. Eu estou sendo sincero aqui para vocês, que não esperava a vitória do Sport. Esperava até um empate. Achava difícil, mas até esperava um empate. Devido ao jeito do Sport jogar, um time muito reativo. Havia conseguido um empate muito bom contra o Atlético Mineiro no Mineirão, mas, cara, nos surpreendeu, e graças a Deus com um gol também espírita, lembrou até o lance do Isla. A torcida do Flamengo ficou irada com aquele lance do Isla, esse lance aí do Marcelo Lomba, achando que a bola já havia saído pela linha de fundo, caracterizou muita coisa também. Então, aquele gol do ex-jogador da Chapecoense, enfim, fazendo o 2-1 e sacramentando a vitória do Sport, fazendo com que o Flamengo só dependa das suas próprias forças para ser, pela 8ª vez, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Então você que está chegando a primeira vez no canal do Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Não esqueça que o like ajuda demais o canal, porque você, sentando o dedo no like, quantos mais likes tiverem, o YouTube entende que o nosso vídeo tem que ser recomendado, tá? Então, conto aí com a ajuda de todos vocês, ok? Então, voltando a falar, o Flamengo só depende dele. O Flamengo tem 3 jogos, 2 jogos em casa, contra Corinthians, domingo, às 4 horas da tarde. O Corinthians que empatou com o Atlético Paranaense em 3-3. O Corinthians que está disputando uma vaga para pré-Libertadores, está em 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, na questão da tabela aí. A gente vai falar sobre isso, a colocação de cada time, como que vai estar aí os jogos finais de Atlético Mineiro, de São Paulo, de Internacional, a chance de cada um. A gente vai falar rápido aqui para vocês estarem ligados no que o Flamengo precisa para ser novamente campeão brasileiro, tá? Então vamos lá, vamos começar, mas antes disso eu gostaria de falar sobre a entrevista do Abel Braga, o Abel Braga que está virado na coletiva, disse que o Internacional bobeou, perdeu as oportunidades que havia criado, e o que nos chamou a atenção é que ele disse que não prometeu nunca o título brasileiro e que eles são ainda os atuais líderes do Campeonato Brasileiro, mas nas palavras dele você sente um certo desconforto, sabendo que o atual campeão brasileiro, o time com o melhor 11 do futebol brasileiro, indiscutivelmente, está na cola ali agora por apenas 1 ponto, e o Internacional que perdeu alguns jogadores para essa partida, não terá o Patrick, não terá o Fernandes, suspensos com 2 cartões amarelos, e 2 jogadores foram expulsos, o zagueiro Zé Gabriel, expulso no banco de reservas, e o Wendel,
né, expulso aos 25 do segundo tempo. A questão do Internacional é o seguinte: o Internacional, desde os 25 minutos do primeiro tempo, jogou com -1, então o desgaste foi muito grande, né? O desgaste do Internacional foi muito grande. E lembrar vocês que o Vasco tomou de 3-0 do Fortaleza e está na zona de rebaixamento. Para muita gente que achava que o Vasco entregaria essa partida para o Internacional, se enganaram. Voltei a falar que a vitória ou empate do Fortaleza seria importantíssimo para que o Vasco da Gama mantivesse o foco para sair dessa zona desconfortável, tá? Então o Internacional tem esse jogo no mesmo horário do jogo do Flamengo, às 4 horas, porém eles terão 2 reforços, pelo que eu soube: a volta do Moisés, lateral esquerdo, com o Wendel suspenso, Moisés volta na função, e o Thiago Galhardo, aquele mesmo, né, que fez o cheirinho antecipadamente, já cantando vitória antes da hora, né, falou que foi pro jogador Michael. Tem nada disso, a gente sabe muito bem que quando brincam com essa questão do cheirinho, que eu levo de boa, sempre é relacionado a algo do Flamengo. A gente sabe disso, que não foi nada pro arquirrival lá, o Grêmio, né? Sabemos que a zoeira foi em cima do Flamengo e ele podendo, né, pagar pela boca, né? Digamos assim, porque o Flamengo agora está mais vivo do que nunca pelo 8º título brasileiro, tá? Um Flamengo que só depende das suas próprias forças, tá? Então vamos lá, vamos falar rapidinho sobre o que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro, tá? O Flamengo hoje está com 65 pontos e 35 jogos, são 19 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. São 63 gols marcados e 44 gols sofridos, tá? Um saldo de gols que o Flamengo tem hoje de 19 gols, tá? Já o Internacional tem 66 pontos, ou seja, 1 ponto a mais que o Flamengo. Também são 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, tá? Então o que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro? Lembrando que se o Flamengo ganhar as 2 próximas partidas de Atlético Mineiro e de São Paulo, nenhum dos 2 times chegam no Flamengo. Por que disso? Eu vou explicar aqui para vocês. O Atlético Mineiro está com 61 pontos, com o mesmo número de jogos do Flamengo. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos, né, o Flamengo faz 6 pontos, iria para 71 pontos, ok? O Atlético Mineiro ganhando os 2 próximos jogos, que serão contra o Bahia em casa e Sport Recife lá em Recife, o Atlético Mineiro chegaria aos 67 pontos. Com isso, o Flamengo 71 e o Atlético Mineiro com 67, 4 pontos de diferença, com apenas uma rodada para o término do Campeonato Brasileiro, não tem como o Atlético Mineiro chegar no Flamengo, tá? E o São Paulo, né, que tem 59 pontos e um jogo a menos, caso eles ganhem o jogo que falta, né, eles têm um jogo contra o Grêmio dificílimo agora, lá no Rio Grande do Sul. Depois joga em casa contra o Palmeiras, ok? Joga em casa contra o Palmeiras. Eles têm ainda o Botafogo, fora de casa, que já não quer mais nada, já está rebaixado. E tem o Flamengo dentro de casa. Digamos que o São Paulo ganhe as 3 partidas, né? Que eu acho difícil ganhar do Grêmio, estou sendo bem sincero aqui, pelo futebol apresentado que eu tenho visto do São Paulo. Parece que está em final de festa. O São Paulo chegará, né, com 9 pontos, chegará a 68 pontos. O Flamengo ganhando as 2, 71. Né? O São Paulo tem apenas 16 vitórias, tá? Se eles ganharem as 3, o São Paulo chegará às 19 vitórias, faltando uma rodada para acabar, que seria o jogo contra o Flamengo. O Flamengo chegando com 2 vitórias sobre o Inter e sobre o Corinthians, chega a 21 vitórias. Então, apesar da diferença ser de 3 pontos, assim mesmo que o São Paulo ganhe do Flamengo, o São Paulo chegará a 20 vitórias e o Flamengo 21 vitórias. Então, o São Paulo não passa o Flamengo se o Flamengo ganhar as 2 partidas, assim como o Atlético Mineiro. A questão está no Internacional. O Internacional tem um jogo contra o Vasco da Gama que precisa do resultado. Qual é a chance do Flamengo ser campeão brasileiro com uma vitória sobre o Internacional? É apenas o Vasco conseguir ao menos um empate contra o Internacional e o Flamengo ganhar do Corinthians. Se isso acontecer, o Flamengo chegará a 68 pontos e o Internacional ficará com 67 pontos, com empate com o Vasco. E aí tem o confronto direto.
E aí vai ser lindo se o Flamengo ganhar do Internacional, porque aí o Flamengo abrirá 4 pontos do Internacional e será o campeão brasileiro. Então o Flamengo está jogando por 3 resultados para ser campeão já contra o Internacional. Ganhar de Corinthians, ganhar do Internacional e que o Internacional não vença o Vasco da Gama em São Januário, tá? Volto a falar, o Internacional que teve um cansaço absurdo hoje contra o Sport devido ao fato de jogar mais ou menos uns 80 minutos, né, 75 minutos mais ou menos, com um jogador a menos, né, se doando o tempo inteiro ao ataque, tendo que correr atrás do resultado, tá bom? Então, galera, estamos felizes, estamos com o pé no chão, brincadeiras à parte, mas quem desdenhava do Flamengo, o Flamengo, né, não chegou à liderança ainda do campeonato e o nosso rival, o Vasco, está na zona de rebaixamento, teve na liderança durante 3, 4 rodadas, esqueceu de se ligar que o campeão só é decidido na última rodada, geralmente, ou quando todas as possibilidades se esgotam. O Flamengo está mais vivo do que nunca, né, nesse campeonato brasileiro, tendo grandes chances de ser campeão na rodada contra o Internacional, tá bom? O que queremos dos jogadores? Foco total. Foco total. Ok? Sem vaidade, sem nada, que o Rogério não invente também nas substituições. É isso que queremos, tá? Que deem esse presente para a nação rubro-negra, que teve esse ano aí, né, com essa pandemia muito sofrido, né, com resultados ruins, com eliminação para o Racing, eliminação para o São Paulo, e agora nós merecemos esse presente, que se doem ao máximo para que sejamos campeões brasileiros. Falou, nação? Então é isso aí, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sininho de notificação. Daqui a pouquinho tem uma live às 16h30, canal Deca CRN. Continue aí ajudando o canal, chegamos à marca 215 mil, rumo aos 250. Valeu, nação, tamo junto, saudações rubro-negras.